A graça e paz, minha irmã, nós estamos começando mais um estudo baseado no livro Virtuosa, um estudo para as mulheres de todas as idades. Livro este escrito pela Nancy Wilson e publicado pela editora Trinitas aqui no Brasil. O livro tem como objetivo dar as características de uma mulher virtuosa. E nós já estudamos algumas características, tais como diligência, alegria, contentamento e, por fim, ou melhor, por último, prudência. E hoje nós falaremos sobre sabedoria. E o que é sabedoria? Costumeiramente, nós temos entendido sabedoria como aquilo que torna a pessoa de alguma forma autônoma, ou seja, ela se torna independente, ela tem todas as respostas para os desafios e circunstâncias da vida, muitas das vezes circunstâncias críticas. Mas o que é de fato sabedoria de acordo com a palavra de Deus? O que é ser uma mulher sábia? É necessário que nós entendamos que o conceito sabedoria está relacionado a outros conceitos, como por exemplo a moralidade. A sabedoria, deste modo, em sua relação com a moralidade, assume um comportamento justo e moral, ou seja, a mulher sábia é aquela que expressa sua sabedoria em seu comportamento justo e moral. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 16, nós lemos: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Observe aqui uma característica forte da sabedoria. Aquele que a obtém se desvia do mal. Por quê? Porque a sabedoria está relacionada à moralidade. A sabedoria é aquilo que leva uma pessoa a ter uma conduta adequada aos padrões morais estabelecidos por Deus. Não é uma moralidade produzida pela cultura ou pelo homem, porque esta pode ser relativa, mas é uma moralidade absoluta que nós veremos mais à frente. Então, caso você encontre alguém que tenha muito conhecimento, mas vive uma vida imoral, uma vida contrária à palavra, à lei do Senhor, você não poderá considerar esta pessoa sábia. Você não poderá dizer algo semelhante como: puxa vida, esta pessoa é muito sábia, ela só comete alguns deslizes morais. Não. As duas coisas são contraditórias. Sabedoria e moralidade andam juntas. Sabedoria também está relacionada a conhecimento. É possível, sim, e nós dizemos muito isso, né? Que fulano tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Sim, é possível que exista uma pessoa assim. Uma pessoa que encheu a sua mente de dados, de conceitos, de fatos. Uma pessoa que tem conteúdo. Mas se ela não usa este conteúdo de forma moral, de forma prática, para o bem do próximo e para a glória de Deus, ela não pode ser considerada uma pessoa sábia. Daí o fato de Deus, por meio da sua palavra, dizer que os ímpios são insensatos. Dizer sabedoria não tem nada a ver com conhecimento é errado. A sabedoria, ela pode ser adquirida, sim, pelo conhecimento. Conhecimento este que é recebido por meio da educação, por meio de conselho de pessoas sábias, pela experiência dos outros e principalmente pela palavra de Deus. Mas esta sabedoria não está limitada apenas ao armazenamento de conhecimento, de dados e de fatos. Esta sabedoria, ela envolve conhecimento, mas é um conhecimento prático, um conhecimento pautado na moralidade absoluta de acordo com Deus. Então veja, é possível que você encontre uma pessoa com conhecimento e sem sabedoria.
mas você jamais irá conhecer uma pessoa sábia sem conhecimento. E sabedoria envolve moralidade, sabedoria envolve conhecimento, ainda que não se limite a conhecimento, mas é um conhecimento vivencial e prático. Sabedoria envolve também verdade. Porque a sabedoria é você ter a consciência de que existem absolutos e que estes absolutos são absolutos de fato porque são determinados pelo próprio Deus. A verdade, ela existe, a verdade é absoluta porque ela procede do próprio Deus. Ela não procede de homem algum. Então, até aqui nós vimos que a sabedoria envolve moralidade, a sabedoria envolve conhecimento e a sabedoria ela envolve verdade. Tudo isso para chegarmos numa síntese que irá definir o que é sabedoria. Portanto, sabedoria pode ser definida como sendo a qualidade de discernir o que é verdadeiro, o que é eticamente correto e o que deve ser feito em diferentes situações. Você observou aqui como esta definição sintetiza os conceitos de moralidade, verdade e conhecimento? Sabedoria é qualidade de discernir o que é verdadeiro. Como eu discerno o que é verdadeiro? A partir dos absolutos revelados na palavra de Deus. E esta sabedoria não me dá apenas conhecimento, ela me movimenta, ela me direciona a viver de maneira eticamente correta e saber o que deve ser feito em diferentes situações. Moralidade, conhecimento, verdade, tudo envolvido nesta definição. Agora observe, se a sabedoria é um conhecimento prático que pauta nossas decisões de forma moralmente adequada, baseada no referencial absoluto, ela pode ter somente uma fonte, que é o próprio Deus. É por isso que nós lemos lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Tudo isso para nós entendermos um trecho que se repete em vários livros da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber. Jó 28, versículo 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento, a ideia de sabedoria relacionada às questões morais. Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Observe, a sabedoria reside no temor ao Senhor, em saber que é Ele que estabelece o que é eticamente moral e o que é verdadeiro. E eu devo buscar conhecer a sua revelação e saber o que ele me diz a respeito de como eu devo viver moralidade e do que é verdade, do que eu devo crer. E eu posso fazer isso, ou seja, eu posso me movimentar em direção a obter este conhecimento, porque ele me criou como sendo um ser receptor e um intérprete. Eu posso receber conhecimento e interpretar este conhecimento. Obviamente que a queda, que o pecado afetou isso. É por isso que os ímpios não têm acesso à verdadeira sabedoria.
eles têm graus de conhecimento e que, por vezes, este grau de conhecimento excede até mesmo aos eleitos em algumas áreas específicas. Mas não podemos dizer que eles têm verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria procede de Deus, e somente aqueles que se achegam a Ele podem ser considerados sábios. E para se achegar a Ele é necessário uma ação poderosa de Deus em transformar os nossos corações e nos dar vida. Sabedoria envolve conhecimento. Isso nos ensina algumas coisas. Ou seja, mulheres devem se dedicar à busca do conhecimento pautado na verdade. Conhecimento e verdade. Mulheres devem se dedicar à busca do conhecimento pautado na verdade. Uma visão machista poderia dizer que teologia é coisa para homem. Não, todo o conhecimento verdadeiro que nos conduz a Deus é próprio e deve ser utilizado por todos aqueles que compõem o corpo de Cristo, por todos aqueles que fazem parte do povo eleito de Deus. E Deus elegeu homens e mulheres. Logo, homens e mulheres devem buscar conhecer a Deus. Sabedoria envolve conhecimento e verdade. Sabedoria envolve moralidade. Viver de forma adequada a partir dos padrões estabelecidos por Deus. Isso nos faz lembrar que o homem mais sábio do mundo também foi o homem mais santo do mundo. E este homem tem nome, Jesus Cristo. Ele era verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem. E como um verdadeiro homem, ele foi o mais sábio de todos os homens. Por que eu estou citando Cristo Jesus? Porque ele é o nosso exemplo, o nosso paradigma. Aquele em quem toda a sabedoria resiste, tanto em sua humanidade e principalmente em sua divindade. Mas o fato é que Jesus, como sendo homem, foi tentado em todas as coisas e passou pelas mesmas situações que nós passamos no que se refere às nossas limitações. No entanto, ele não pecou. E a sua sabedoria dentro da sua natureza humana está relacionada à sua santidade. Jesus se tornou o homem mais sábio do mundo porque ele era o homem mais santo do mundo. E isso nos ensina. E qual é a lição que nós tiramos disso? É que a verdadeira sabedoria nos conduz à santidade. E a santidade nos faz mais sábios. Interessante isso, né? Se você tem a verdadeira sabedoria, você se tornará mais santa. E quanto mais santa, mais santificada você for, mais inclinada à sabedoria você será. Mais deleite na sabedoria você terá. Por quê? Porque o Senhor reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Provérbios 2, versículo 7. O Senhor reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Você pode observar que as suas irmãs mais sábias são aquelas que são mais piedosas. Por fim, a verdadeira sabedoria não é caracterizada pela autonomia, ou seja, aquele estágio que uma pessoa assume que agora ela não precisa perguntar mais nada para ninguém e ela tem as respostas para todas as circunstâncias da vida. Agora ela é autônoma, agora ela sabe de tudo. Né? Quando nós achamos que é isto que é ser sábio, nós deixamos de perguntar as coisas, nós deixamos de conhecer. E aí vivemos de forma contrária ao que a palavra de Deus nos diz. Dá sabedoria ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Então a verdadeira sabedoria não é autonomia. Na verdade, a verdadeira sabedoria é submissão. Submissão à vontade revelada de Deus.
que deve estar arraigada em nossos pensamentos, no nosso meditar, no nosso falar, no nosso agir. E esta sabedoria é vista através da nossa santidade, através do nosso conhecimento prático, através das nossas atitudes em nos relacionar com Deus e com os homens. Então, a verdadeira sabedoria não é autonomia, mas submissão. Afinal, em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. E humildade é o próximo assunto que nós vamos tratar.